Mandei aí, ó. É isso aí, galera, é isso aí. Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é mais um Fala Claudinha. E hoje estamos começando cedo. Com quem? Com ele que escreveu este livro e mais alguns outros. E a gente vai bater um papo hoje muito legal com José Manuel, engenheiro, escritor. Tudo bom, José? Tudo bem, Claudinha? Prazer estar com você aqui, na nossa querida Itapema, falando no seu podcast. Estou às ordens. Esses dois livros aqui, aqui você falou, este é uma declaração de amor ao Guarujá, que a gente fez com muita alegria, e lançamos na última quinta-feira lá no Delfim Hotel, você teve lá. Tava lá, o meu é autografado. E essa aqui é uma peça de teatro, Ai, que legal. que eu fiz quando eu estava com Covid. Eu estava em 2020 no hospital, e quando você fica 10 dias ali com medo de morrer, fiquei internado. Aí você começa a pensar, a refletir sobre a vida. Então eu escrevi O Carro Azul. É sobre o quê? Eu conto a minha trajetória pessoal e política. Eu conto os caminhos, porque eu falava com o Plínio de Arruda Sampaio, alguns anos atrás, e o Plínio começou no partido político, era o Democrata Cristão. E encerrou a vida política no PSOL. Aquele da Emael? Não, é um partido democrata lá atrás. Né? O Emael veio muito depois disso. O Emael era um espertalhão. Aquela musiquinha era muito legal. legal. Horroroso. Não, ele foi lá atrás. Lá atrás. E encerrou a vida política dele no PSOL. Tá? Eu me lembro do Plínio me contando essa história. E alguém dizia para ele, mas você mudou? Não é o mundo que mudou. A gente continua pensando de uma forma progressista, de uma forma solidária com a população pobre. Eu não aceito essa mortandade para cima da população pobre. Eu respeito a Polícia Militar, tenho muitos amigos da Polícia Militar, mas acho que está havendo um equívoco conceitual nessa história. Você fala aqui da operação... Essa operação Verão que eles estão fazendo e continuam fazendo. Outro dia, uma moça morreu lá em Santos com 6 filhos para criar. 6. Quer dizer, isso é inadmissível. Então, nós somos a mesma pessoa. A gente sempre olhou para o... Então, você perguntou do Carro Azul, é a trajetória que mudou a minha vida. Sabe o que acontece? Eu ia no Carro Azul, minha mãe levava a gente para a escola, e um dia eu vejo uma criança debaixo de chuva, morta, porque pisou num fio. Eita. Caiu do poste com vento, e aquela criança morreu, e a gente via a criança com a malinha, porque o corpinho ficou rígido, e ela estava com a malinha na mão. Eu tinha acho que 10, 12, a minha vida mudou ali. Porque é uma cena marcante também. Então, marcante. Como é que eu estou dentro desse carro e aquela criança está na chuva? Então começa aí, essa coisa que leva você a pensar na vida. E esse Carro Azul é exatamente um resgate de tudo isso. Sentimentos, emoções e tudo. E aí fica a dica, a galera acha o livro onde? Ó, gente, tá mesmo para quem não gosta de ler, é um livro de fácil leitura, fácil. né? Que, olha, ele é o diálogo. Esse outro aqui, ó. Não, esses dois, na verdade, eu estou no meu 14º livro. Está na Amazon esse aqui? Eu estou preparado, todos vão para a Amazon. Meu editor é em Curitiba, é a Cotter,
que eu fiz uma parceria há muitos anos atrás com o Salvio. Eu tenho essa mania de fazer amizades longas, viu, Cláudio? Eu gosto. Eu também. Não consigo tratar das questões que não tenham afeto no meio. E assim, vamos voltar que a gente faz o programa, assim, eu tenho uma coisinha no começo, né, que a gente já foi se adiantando. Duas pessoas que falam muito dá nisso, né, gente? Tem problema não. Mas aqui a gente começa sempre perguntando quem é José Manuel, onde nasceu, algum fato da infância você já disse mas assim, para quem não te conhece, você poder se apresentar e dizer assim, um resumo de quem é. Eu faço. Eu nasci no Brás, em São Paulo, uma terra, uma área industrial de São Paulo, e de uma família de portugueses, e nós tínhamos amigos italianos, judeus. O Brás sempre foi uma reunião de tudo isso. Uma parte da minha família veio para a Baixada Santista, se instalou aqui em Guarujá. Uma tia, avó, casou com o meu tio Américo. Ela era a tia Norma, exatamente a irmã de Domingos de Souza, foi prefeito da cidade. Então, essa família cresceu no Guarujá. Nós temos primos de um lado, desse primos de Domingos outro. De Souza, que tem dessa escolas, família, ruas, tudo, com o o nome mesmo dele. Domingos de Souza. Eu tenho primos que são mais próximos e primos que são um pouco mais afastados, né? Do lado da tia Norma, eles são primos de primos meus. E os meus primos mais diretos. Uma outra parte da família foi para Santos. Lá eu tenho tios e primos também queridos, o Gonza, que foi diretor do Porto, querido amigo, o Walter, que eu chamo de Gonza. Nós somos aqui crescendo nessa região, mas o meu vínculo é com aquela região cinza em que eu nasci. Dali nós saímos para Santana. E aí eu conto a minha trajetória rapidamente aqui para você. Quando eu morava no Brás, meu avô tinha uma loja de tecidos. Nós tínhamos um amigo, ele tinha um amigo que era o fabricante, eu me lembro até, tecidos Adamastor. Adamastor fabricava, São Miguel fabricava tecidos de alta qualidade. E vendia na loja do meu avô. Meu avô tinha uma loja grande, com tecidos, eram fardos, porque naquela época não se fazia terno, comprando terno direto. Você fabricava o terno, você ia no alfaiate, né? Você ia no alfaiate, você convidava alguém e pagava para fazer o terno, você levava o corte. Meu avô tinha então ali aquela loja e eu era pequenininho, eu ficava embaixo dos fardos, do lado, etc. Um dia, um amigo do meu avô é atropelado por um bonde, porque passava um bonde na porta. O bonde era lindo, né? Tá? Mas as pessoas se distraíam, porque o bonde... Eles se penduravam, né? Se penduravam. O bonde tinha 2 espelhos laterais enormes. Então a pessoa se distraía, ele foi atropelado e ensanguentado, entrou na loja. Eu tinha 5 anos, eu fiquei assustado. Foi o meu primeiro contato com alguma coisa que se movia em cima de trilhos, que era o bonde. Aí depois eu fui para Santana, isso ficou lá na minha memória. Fui para Santana e fui morar pertinho de onde passava o trem das 11, o trem da Cantareira. Do Adoniran. Que o Adoniran nem era da região e nem era do Jaçanã. A Adoniran morava em Santo André, se não me engano, Santo André, São Bernardo, mas fez aquela música e eu vi o trenzinho passando e logo depois o trem desapareceu. Virou rua, tiraram trilho, esse trem ia para Cantareira. Então são 2 memórias de infância que me colocaram a questão dos trilhos. Eu, depois de mais idade, fui ser um professor, um especialista em ferrovias. Meu primeiro livro foi Despoluindo sobre Trilhos, que foi um evento que eu cobria para emissor de rádio. Né? Na época, eu tranquei minha matrícula na engenharia, fui ser jornalista, e depois voltei para a engenharia. Acabei fazendo mestrado, doutorado, pós-doutorado. Mas fui ser dirigente de associações desta área. Fui presidente da Associação do Guarujá, por exemplo. Fui conselheiro do CREA, que é o nosso Conselho Regional de Engenheiros e Arquitetos. E na época era arquitetos. Hoje sou engenheiros e agrônomos. Na época você tinha engenheiros, arquitetos e agrônomos. Tudo isso foi acontecendo na minha vida.
E naquele evento que eu estava na Dinamarca, num frio que você não faz ideia, Claudinho. Eu peguei 22 negativos. Pois é, um frio doido, era um frio doido, neve para tudo que é lado. Nós estávamos no Bella Center, que era um local em que a Dilma não era presidente da República, a Marina era ministra, o Lula era presidente da República e nós tivemos uma grande delegação, mas eu fui pela emissora de rádio, na época a Rádio Jovem Pan. Não esta Jovem Pan. Essa Jovem Clã. Não, essa virou uma coisa esquisita, não é isso. Naquela época era uma emissora que checava as informações, verificava. E aí, naquele negócio ali, vendo aquilo, todo mundo discutindo floresta. Não, nós temos que reduzir o desmatamento, que aí a gente acaba, ou reduz o aquecimento global. Isso é ótimo. Mas e se a gente mudar a matriz modal? A quantidade de coisas que a gente transporta em cima de pneus no Brasil é astronômica, ainda é. Passageiros, cargas, etc. E se a gente mudar isso? Sem pensar, inclusive, no energético. Eu vou tirar o diesel, vou botar outra coisa. Não vou nem pensar nisso. Só mudança do pneu para o trilho. Já dava uma economia, foi meu primeiro livro. Uma economia enorme de emissão, que é o Despoluindo sobre Trilho. Isso é economia, você fala no sentido financeiro ou no sentido ecológico? Em todos. Em todos. Começa no ecológico, mas o ecológico tem toda uma consequência, um desdobramento gigantesco. Na qualidade de vida, na redução não só das emissões que fazem o aquecimento global, mas também dos particulados que sobem para a atmosfera e o sujeito respira. Muita gente as locomotivas hoje são movidas aqui. O quê? Você perguntou? Porque assim, que eu lembro... As locomotivas são diesel, basicamente, no diesel, Brasil. Porque o Brasil jogou fora. Tem lugares que ainda é carvão, né? Mas muito pouco. Tá. A antiga locomotiva que fazia o vapor praticamente virou sua figura histórica. O que nós temos é diesel. E nós jogamos, São Paulo cresceu em cima sobre trilhos, e nós jogamos fora as eletrificações que existiam para o interior. Nós tínhamos daqui para Bauru, por exemplo, tudo eletrificado. Eu cheguei aí, daqui de Santos, na estação onde hoje é a Estação Só de Cultura, a Estação Cidadania ali, né? Foi feito um mercado ali, havia uma estação de trem. Eu cheguei a pegar trem ali para ir para Rio Grande da Serra. Pois é. A gente saía daqui de Santos, ia para Rio Grande da Serra de trem. Paranapiacaba, aí você viu lá em cima. Não, era Rio Grande da Serra depois ainda. Mas você passou por Paranapiacaba, você viu lá. Era bem Então, era uma linha coisas bem grande, lindas, que né? não tem Bonitas, e um percurso maravilhoso. Ou seja, já existe, ou já existiu de trilha essa ligação não só para cargas, né? Porque tem de carga e tem... Passageiros. Então nós temos isso, São Paulo ainda tem muito a recuperar. Acontece que tem muita gente espertalhona que aparece e diz assim, eu já inventei um jeito de recuperar. Vai sair o trem de São Paulo e Campinas, mas vai sair porque tem demanda. Não é porque o governador resolveu fazer o trilho. E assim, aí a gente estava na sua infância, quando você foi para a engenharia e tal, você passou para o trem, para essa coisa do transporte ferroviário, né, vamos dizer assim. Dentro da engenharia, a primeira coisa, assim, para o pessoal que é mais leigo, que ainda confunde, né, o pessoal tem muito... Qual é a diferença de engenharia para arquiteto? Então veja. O povo confunde aí. Eu tenho dizer uma coisa a você. Quando eu estava no Mackenzie, eu entrei em 73, 1973. Mackenzie, gente, ó. Pois é, eu entrei em 73, uma escola de direita. Em 73 eu tinha 17 anos, eu não sabia nada da vida. Porque assim, os alunos mais falantes foram para o Mackenzie, os mais silenciosos foram para a Poli. Era Poli e Mackenzie. Então os mais bagunceiros foram para o Mackenzie, os mais serinhos, os que antigamente a gente chamava de CDF, né, o nerd, ia para a Poli. E eu fui para o Mackenzie. Eu cheguei lá em 75, 2 anos depois. Eu comecei lá, em 73, comecei a fazer parte do Centro Acadêmico Horácio Lane. Eu gosto de política desde criança, né? Diretor Central de Estudantes, e via algumas contradições ali que eu não gostava. Quando mataram o Vladimir Herzog, em 75, era final do ano, acho que era outubro, quase final de outubro de 75, a minha turma foi festejar a morte do Herzog com o rojão na Maria Antônia. Compraram o rojão e festejaram a morte. E eu tranquei a matrícula no dia seguinte. Eu disse, não, eu não quero ser isso. Isso aí não me serve.
eu tranquei a matrícula com tristeza, né? Porque eu queria ser engenheiro também. Eu gostava, porque a diferença da engenharia para a arquitetura que você perguntou. O arquiteto produz coisas como Niemeyer produzia. Ele põe coisas onde as humanidades estão presentes mais fortemente do que para o engenheiro, que está mais preocupado em colocar de pé o que o arquiteto pensava. Então, o Niemeyer fazia uma escultura gigantesca e cabia aos engenheiros... O Lúcio Costa que se virasse. O Lúcio Costa e os engenheiros. Bom, agora como é que nós vamos fazer isso com concreto protendido? Como é que nós vamos botar de pé? E botaram de pé então o arquiteto ele faz o desenho, é isso? Não só o desenho. O arquiteto, assim como o urbanista, pensa com mais um olhar, que é o olhar que eu acho que tem que haver sempre na vida, que é para o ser humano, né? O engenheiro fica um pouco distante disso. Hoje nós queremos uma engenharia mais humana. Hoje a gente luta. Eu fui candidato à presidência do Conselho Regional em 2 ocasiões e a luta era para isso. O engenheiro sair da toca, para o engenheiro tomar atitude e para o engenheiro ter um pouco mais de uma visão social e humana. Mas esse é um outro capítulo que a gente pode falar, porque a formação do engenheiro é complexa. A gente pode discutir isso no momento que quiser, no outro momento. Mas o que eu queria dizer para você é que tudo isso foi me moldando. Onde você vê, quando eu fui então pedir emprego na Jovem Pan, o meu chefe, que veio a ser meu chefe, ele disse: mas garoto, você faz engenharia, como é que você quer ser jornalista? Você nem é estudante. Eu fui, atravessei a rua e fui na Casper Libero. E fiz vestibular, era fim do ano, passei no vestibular. Voltei lá e disse: olha, agora eu sou aluno, está aqui, o aluno da Casper Libero. E fiz Casper Libero, eu sou um jornalista formado pela Casper Libero. E tive grandes amigos ali. Então tudo aí começou, mas começou com dor. A minha luta pela ferrovia começou com o trem do Adoniran, que falava de poesia, mas que eu vim embora. A minha luta pela ferrovia começou com um bonde que atropelou um amigo do meu avô, que ficou todo ensanguentado e me assustou. A minha vinda mais para o lado, como eu disse a você, que o mundo se modifica, a gente é o mesmo, quando eu olhei para aquilo tudo, eu fiquei mais na posição que eu tinha que estar mesmo. Eu tranquei matrícula e não gostei daquela brincadeirinha de festejar a morte. Como é que alguém pode festejar a morte porque pensa diferente do outro? Acontece ainda nos dias de hoje. Não, muita gente que não tem senso da realidade. Né? Mas assim, aí você passou, foi para a Jovem Pan, no jornalismo na Jovem Pan tem alguma história que você lembra, assim, daquelas que você gosta de contar? Ou que tudo. Nunca tenha contado e queira contar em primeira mão aqui? Não, eu vou contar uma passagem. Eu, na Jovem Pan, eu fazia questão de estar perto das enquetes que a rádio fazia. A rádio fazia assim: você é contra ou a favor do divórcio? Me lembro, o divórcio, a lei do Nelson Carneiro, senador do Rio de Janeiro, foi em 77. Eu me lembro que a PAN saiu com isso, e aí chegavam os repórteres com urnas de lona, com aqueles papeizinhos, sim ou não ao divórcio, e cabia à redação quantificar isso. Era tipo um referendo, né? Chama um moleque que faz engenharia aqui. Aí o moleque fazia rádio escuta, eu era rádio escuta, eu trabalhava com Milton Neves numa sala. Naquela época o Fausto Silva era repórter de campo, Osmar Santos, o grande Osmar das Diretas já, ele era o chefe de equipe de esportes, narrador esportivo. Aí eu comecei a fazer conta, e o nosso chefe queria projeções. E a gente acertava as projeções, porque a gente pegava a população de São Paulo e tirava conclusões numericamente razoáveis. Uma média ponderada com alguma razoabilidade. Não havia um rigor científico na amostra, mas havia um cuidado nos resultados. Ali que eu aprendi. Hoje, quando eu vejo fazer pesquisas, outro dia eu vi eu vejo as pessoas saindo, porque eu melhorei 100% na pesquisa tal. Precisa ter um pouco de bom senso e tranquilidade. Eu vejo muita gente que pode ser amanhã uma boa expressão política da cidade, mas que vai numa precipitação, assim, se agarrando a qualquer coisa. O tempo vai passar rápido e o que fica
na verdade, é aquilo que a gente faz honestamente. Né? Essa coisa das pesquisas eu consegui aprender um pouco mais trabalhando no IBGE, né, depois te conto uma historinha da Jovem Pan. Participando do censo, assim, a gente vê assim, que o que a gente aprendia de metodologia científica na faculdade era uma coisa, quando você vai na questão prática e você vê a questão das amostras, o que é aquele grupo, o que é a distinção de grupos e o que aquilo realmente pode representar. De você falar, mas pesquisou 2%, isso não quer dizer nada. De fora você realmente acha que é pouca gente para ter, mas você tem já perfis traçados, você tem pré-perfis traçados, você tem grupos e zonas e sessões. E o universo. Então é uma coisa mais... Aliás, a dona de casa sabe isso. Imagina se ela está fazendo uma comida, ela tem que comer a comida inteira para experimentar. Não, ela pega um pouquinho. Ela pega uma amostra da comida. Ela sente ali se está um pouco de sal a mais. É a amostra, que é uma amostra representativa do todo. Mas eu vou te contar uma passagem na Jovem Pan que foi engraçada. Num certo momento, o Geraldo Vandré aparece na rádio. Vem, vamos embora. Essa exatamente não é saber. E eu pego o Vandré na redação, e o Vandré já estava meio pensando em aeronáutica. Ele passou um momento, passou uma turbulência que meio que inexplicável na vida do Vandré. Eu pego o Geraldo Vandré, digo que, Geraldo, deixa eu falar com você uma coisa. Eu sou jovem aqui, mas esse negócio, quem sabe faz a hora, não espera acontecer, eu não acredito nisso não. Eu acredito que quem sabe espera acontecer, mas não fica morrendo ali sentado de touca. Você tem que estar esperando. Na hora que vai acontecer, você vai e faz. Ele me olhou firme assim. Que história é essa que você está me falando? E eu disse exatamente isso para o Geraldo. Essa foi uma passagem minha na Jovem Pan. A outra foi com... Mas mas porque você acha que... Não entendi. Não, eu não acho... Eu não acho... Concorda ou discorda do quê? Não, naquele momento, essa música embalou as diretas. Embalou aquela juventude que estava querendo ir para as ruas. Eu até entendo. Mas eu sempre disse aos jovens, que eram jovens como eu era jovem, dizia, olha, eu na vida não gosto de escada rolante nem de elevador, no sentido filosófico. Eu gosto de subir degrau por degrau. Gente, escada rolante é bom. Não, né? É bom, mas eu não acredito que ela possa resolver problemas, porque eu prefiro resolver realmente o problema e não ter uma solução mágica. E nesse contexto eu disse para o Geraldo, escuta, quem sabe faz a hora, pega carona. Pega carona no acontecimento? Não, quem sabe, olha e tem a capacidade de entender os fatos políticos e os fatos históricos e sociais e compreender tudo isso. A vida não é mole. Mas eu vou fazer a hora. Então eu não acreditei. Não espero acontecer exatamente isso? Eu não acredito. Não, eu penso diferentemente disso. Quem espera acontecer para aproveitar uma situação pode embarcar erradamente naquela situação. Ou não. É uma loteria. Agora, eu acho que quem tem... Eu nunca gostei de surpresa. Vou te explicar melhor, Claudinha. Presta atenção aqui. Ele me bugou. Não, vou explicar para vocês me entenderem bem. Eu, desde criança, pequenininho, eu não gostava de surpresa. Eu ia para uma cidade do interior de São Paulo, e no carnaval passava na Avenida São Paulo e Águas de Lindóia, passava um pessoal fazendo carnaval. E as pessoas estavam aqui na calçada e muitas saíam atrás daquele grupo que tinha passado. E eu dizia, eu não vou, porque se eu for, eu era um moleque marrudo, se eu for eu vou saber um dia antes que eu vou. Eu não quero porque alguém passou eu vou na onda, porque eu não quero isso. Eu não entro em qualquer onda. Sim. Eu disse o seguinte, quem sabe faz a hora, não espera acontecer, não serve para mim. Eu disse para o povo André, quem sabe espera a hora e vê o momento certo de acontecer. Tudo na vida tem que ter maturidade. Tem que ter, as coisas não acontecem por encanto. Quando eu falei que não tem mas eu sempre escada entendi rolante, assim, dentro desse exemplo mas que você quando eu disse deu, a você que não tem escada rolante nem elevador, eu quis dizer o seguinte, que você vai subir degrau por degrau. Sim, mas nesse exemplo que você deu do carnaval, do bloco, esse exemplo que você deu, eu entendo que quem sabe faz a hora, no caso, se você esperou e foi no dia que você quis, você fez a hora.
Depende. Não é fazer a hora, não quer dizer tem que ser então, agora. Depende, fazer a hora é justamente então, escolher a hora. Mas depende, né, a esmagadora maioria dos jovens daquela época não pensavam isso. Eles embarcaram, e você sabe bem, você foi jovem, e aliás foi 10 anos depois disso. E você é jovem, ainda é jovem, você sabe bem, muita gente embarcou naquela canoa, né? Vamos lá, naquele trem que passou ali. E eu sempre disse, pensem um pouco. Eu digo aqui no Guarujá a mesma coisa. Nós temos um processo eleitoral. Outro dia me perguntaram, você é candidato? Você é pré-candidato? Sou pré-candidato. Mas esperou que eu perguntasse. Mas eu não disputo a mesma coisa. Como esse assim? Pessoal está disputando. Esse pessoal não, tá mesmo disputando. Cargo? Não, veja. Esse pessoal está disputando um campeonato de esperteza, não todos. Mas alguns estão disputando isso. Eu não estou. Eu quero botar o homem no centro. A mulher no centro. Não dá para as pessoas discutirem política pública sem colocar o ser humano no centro de tudo isso. Eu não vejo ninguém fazer isso. O que deveria ser obrigação, o que deveria ser necessidade para você começar a construir. Ou eu quero dizer por português claro. O sujeito pega um ônibus para ir daqui para o Perequê. Será que essa turma toda, nós todos, porque eu não vou, eu sou branco, eu tenho recursos financeiros, eu não vou ser a pessoa mais simples que vai tomar esse ônibus. Mas eu posso sentir de perto, viver de perto que essa pessoa está vivendo. Mas você anda de ônibus de vez em quando? Pois é, pego e faço um exemplo disso. E pego, vou lá anonimamente e vejo. O sujeito pega, demora 2 horas para percorrer isso. Aí chega na rodoviária, no centro lá, onde nós teríamos uma, entre aspas, antigamente era uma rodoviária, você chega ali, tem um banheiro que mal dá para meia dúzia de pessoas. É reforma agora. Não, mas uma reforma absurda. Quer dizer, uma reforma absurda. Aliás, alguém vê esse projeto? Vamos ver isso depois. Não, depois ninguém conhece. Chama de novo para falar só sobre a rodoviária. Não, eu estou de louco. Então, veja, são soluções muito mal resolvidas, porque tiram o ser humano. E você que entende disso, assim, mudando um pouquinho, mas dentro desse assunto, o Guarujá comportaria tecnicamente VLT, alguma coisa assim? Sim. O VLT é um veículo que pode ser colocado em funcionamento, mas você vai fazer escolhas. Então você tem, entre Vicente Carvalho e Guarujá, você tem os trilhos de carga que passam ali. Né? Não, o Guarujá teve antigamente, sim, transporte de passageiros lá atrás, de trem que chegava aqui na barca de Vicente Carvalho. Levava até o hotel. E ia até o hotel. Então a gente já teve. Então, teve na história. Tem um riozinho ali, mas é super viável. Assim. Tecnicamente você tem solução para tudo. O que você precisa é tornar isso algo que seja... O que me assustou com o Trax, ou com o VLT em Santos, foi justamente o Trax lá em Salt Lake, que é tão idêntico ao VLT daqui, o Trax lá, só muda o nome, que até a cor dos vagões era a mesma, é branco, vermelho, é a mesma mas o que coisa. O que nós precisamos dizer para as pessoas é que cada solução metroferroviária ou ferroviária tem o seu sentido. O VLT tem uma capacidade pequena de transporte de pessoas, tem uma lógica, é uma composição pequena. Você fala de vagão? Não dá para você botar um trem gigantesco ali. Então você tem uma demanda que você precisa calcular direitinho. Qual é a demanda? Pode não ser o aplicável VLT. Pode ser ter outro tipo. Lá em Santos Lake chegam até 8 vagões. Pois é, então. Você precisa dimensionar. Você precisa dimensionar. É diferente do de Santos, que é muito menos. E você vai ligar São Vicente. Você imagina uma demanda futura. Mas tudo isso se equaciona desde que haja planejamento. O que você não pode é querer para um remédio, eu sou advogado também, você não pode querer um remédio jurídico inadequado. Tem muita gente que pensa assim, quando pensa no direito, eu vou fazer um HC, habeas corpus, e dá com os burros na água. E não é assim. Para cada situação concreta você tem um remédio. Para a engenharia é a mesma coisa. Aliás, a matemática... Não, qualquer petição de direito tem que ter uma argumentação válida juridicamente. Não, mas o remédio ser adequado. A matemática é uma ferramenta. Se você usar, quer ver mais fácil que isso? Você vai abrir a porta da sua casa, você vai abrir com uma chave de fendas? Claro que você não vai abrir com chave de fendas. Você vai trocar o pneu do seu carro com a chave que você abre a sua porta? Claro que não. Isto, compreenda, é uma ferramenta. Você tem que usar a ferramenta certa. A matemática é assim também. Eu fiz isso no mestrado, fiz no doutorado, fiz no pós-doutorado, a gente tem que ter a ferramenta certa para fazer abrir aquela caixa preta e compreender. Esta nossa cidade é uma imensa caixa preta, onde as pessoas vão vivendo e falando
mais ou menos na base de eu sei como é que eu vou fazer a hora, não espero acontecer, não, vamos parar. É preciso de um freio de arrumação. Para tudo isso, para e pensa um pouco. Essa cidade precisa tomar juízo. Precisa tomar juízo, precisa botar o pé no chão, olhar para o lado, olhar para as pessoas, o que essas pessoas estão precisando, estão pensando e estão sentindo. Por exemplo, na fila das internações ou até dos atendimentos, o sujeito quer um atendimento médico, fica um ano esperando o atendimento médico. É bem complicado. Você está aqui em Guarujá há quanto tempo? Porque a gente parou lá na sua juventude, engenharia, em Guarujá. Eu vim para Guarujá em 1985. Veio para morar? Morar aqui. Eu tinha uma emissora de rádio. Eu saí da Rádio Jovem Pan e adquiri o controle de uma emissora tradicional em Santos, chamada Rádio Atlântica de Santos. Eu fui diretor dessa rádio durante mais de 15 anos. A Atlântica era AM? AM 590 kHz. Eu saí de lá, morei um ano no Canal 6, em Santos, e imediatamente me transferi para o Guarujá, onde eu tinha meus primos, meus amigos, e vim para cá, e aqui fiquei. Num certo momento, eu ingressei na universidade, eu fui ser diretor da Unip, a Universidade Paulista, e dei continuidade ao meu doutorado, ao meu pós-doutorado, e me dediquei um pouco a isso. Qual dessas áreas? Só que você falou que você foi formado em 3, então... Sempre na engenharia, eu sempre na engenharia. A engenharia é minha paixão. Você doutorado em alguma coisa em outras áreas? Não, eu fiz especializações. Tá. Eu fiz especialização em geoprocessamento, misturei geografia com matemática, eu fiz especialização em história da arte, eu fiz especialização em ciência política. Foram cursos de pós-graduação menores, lato sensu, mas estrito sensu eu fiz mestrado, doutorado e pós-doutorado em engenharia, que é a minha paixão, porque eu acho que a engenharia, o engenheiro resolve, é assim, todo mundo discute, mas na hora que tem que resolver, bom, chama aquele cara lá, aquele cara é engenheiro, chama aquele cara aqui, precisa desse cara aqui para resolver essa bagaça, é assim que faz. Nós, na engenharia, tenho muitos amigos da engenharia nesta cidade. Meu primo, o Arthur, hoje é o presidente da Associação de Engenheiros. Eu fui presidente já há alguns anos atrás, tenho vários amigos. Até outro dia encontrei o Marcelo Mariano, ele esteve com a gente, é engenheiro, vai estar aqui com meu a gente, colega, aqui, meu colega engenheiro, ele está na rede, tem uma postulação também ser candidato a prefeito, e eu fiz questão de chamá-lo lá na frente, você estava presente, inclusive você viu, e a gente tem que ter isso, gestos de, eu vou dizer, de respeito ao ser humano. Você falou em associação, a gente tem também aqui, eu ia colocar na apresentação, mas depois eu falei, vou falar no meio da conversa. Você é presidente da Associação Água Viva Guarujá, né? É isso, nós fundamos. E o que é essa associação? Para quem não conhece, para quem quiser conhecer, como as pessoas acessam, qual a função desta associação? A Associação Guarujá Viva, ela nasce no momento... É Água Viva? Eu falei Água Viva ou é Guarujá Viva? A Associação Guarujá Viva, Água Viva. Água Viva, você Tá, pegar literalmente, certo, você vai ver, então, falou achando certo. que eu tinha falado errado. Se pisar, queima. É complicado, pisou na Água Viva, eu queima. já tomei queimadura Queimadura disso. é brava, o negócio é bravo. Água Viva é um bicho bonito, hein? Lindo. E antiquíssimo, né? Tá lá nos primórdios, mas tem que tomar cuidado. Mas tudo que é bonito é perigoso. Pois é bonito. Complicado. Então veja, nós fundamos a Água Viva num momento complexo da vida da cidade. Nós encontramos a cidade num momento em que o prefeito estava sendo acusado. O atual? O atual. Tá. O senhor Walter, que é médico, e casou com uma moça lá em Itajubá, onde eu fiz mestrado e conheço muito bem Itajubá, os mineiros, um abraço para os mineiros, meus queridos amigos de Minas. Ele casou lá porque ele fez medicina lá. Eu não conhecia o Walter, eu sei da história do Walter. Ele vem para cá, eu não sei o que aconteceu. O cara é eleito no segundo mandato, no primeiro, Não, ele já era vereador, não foi vereador primeiro? Foi vereador e tal. Mas ele se coloca num enrosco absolutamente maluco. E nós montamos um grupo para entender o que estava acontecendo. Nós estudávamos esse assunto. E ali nascia Água Viva. Eu cheguei a pedir o impeachment. Eu presidi o PDT da cidade num certo momento. E você sabe que o impeachment é pedido pelo cidadão, não é pedido por uma associação ou um partido político. Nós pedimos o impeachment do prefeito e eu disse, inclusive encontrei o Walter na Câmara e disse, olha, isso não é pessoal.
Isso é institucional. Qual a alegação para o pedido do impeachment na época? Quebra do decoro total. Você quebra o decoro, independente do julgamento judicial, jurídico. Não, falando lá na argumentação. Não, a argumentação da quebra do decoro absoluto. Quer dizer, o sujeito não pode ser preso, embarcar num camburão com algema e falar, não tem ar-condicionado aqui. Ah, tá. Então não dá, é absoluto. Tá. Quer dizer, uma falta, um deboche, um absurdo. Agora, independentemente da pessoa, eu nunca faço uma crítica pessoal, quem quer que seja. O indivíduo merece todo o meu respeito. O indivíduo pode ser um bom pai, um bom médico, no caso que ele é um bom médico, pode ser um bom sujeito. Agora, na função pública, ele se desgastou para a função pública. Aqui cabe uma coisa assim, tem gente, ele falou assim, um bom médico, né, e tal. A gente tem muitas pessoas que falam, eu não fui paciente dele, tal, da minha família também não, mas eu vi muita gente falando dele, e outros casos, né, por exemplo, as pessoas agora, no ano da eleição, a gente está dando pequenas dicas para as pessoas escolherem bem, fazer a sua escolha, mas de uma forma mais minimamente consciente, né? Uhum. A pessoa fala assim, fulano é um excelente professor, fulano é um excelente médico, fulano é um excelente qualquer coisa que faça na sua profissão. Tem profissões que se a pessoa é excelente naquilo, é melhor que ela continue fazendo aquilo e salvando vidas e fazendo, né, o que ela faz de melhor. Por quê? Com o tempo, e aqui no Guarujá a gente viu isso, pessoas excelentes no que faziam, tipo assim, sei lá, vamos mentir que eu cantasse muito bem, né? Ou duas mentiras, que eu pudesse ser candidata se eu cantasse muito bem. E fosse uma baita cantora, tipo, aí eu falo, Cláudia, não, melhor ficar cantando, que você cantando tá legal, você sabe, tipo assim, porque tem profissões que a pessoa, e não desmerece a pessoa continua sendo uma excelente profissional, só que na área pública ela pode ser uma merda total. Você me remete a uma reflexão que eu tive e eu quero compartilhar com você e com o seu público. Um jornalista, a gente não ensina alguém a ser repórter. O repórter, ele nasce sabendo ser repórter. É que nem policial. Você não ensina o cara a ser policial. Ele tem um faro. Ele percebe o que está acontecendo. O repórter também sabe o que é notícia. O homem público nasce feito. Ele tem que ter a percepção do que é de interesse coletivo. Você não ensina numa escola, você pode ensinar o sujeito a ter cuidado, o zelo com o dinheiro público, a se portar publicamente e tal, mas se ele não tiver essa gana e enxergar com vontade o que é de interesse da população para valer, não adianta, que você não vai ter ali um homem público. Então, o que a gente vê não é só aqui. O que a gente vê muitas vezes é esse esforço do sujeito sair da sua função e ir para uma outra função que ele não tem esta coisa que vem da alma, vem do coração. Eu falo olhando nos seus olhos, eu falo olhando para as pessoas, eu acho que a gente tem que falar para o coração das pessoas. Não, eu preciso falar assim, uma coisa que aconteceu comigo, quando minha mãe começou a apresentar problemas, a consulta dela estava demorando muito, e quando meu irmão não estava no Brasil, quando meu irmão foi questionar, estava demorando muito porque só tinha um médico. O outro médico, que era concursado na cidade, estava licenciado porque tinha ido para a prefeitura, estava de prefeito. E toda a demanda de pacientes que precisaria ser cuidada não estava sendo por falta de... Então, isso assim, o que acabou acontecendo, isso eu falo no caso da minha mãe, não estou dizendo que levou ela ao óbito diretamente, não é esse o caso, mas que atrasou um tratamento. E a partir daí, reduz a possibilidade de um tratamento dar certo, isso aconteceu de fato com a minha mãe. Uma experiência real, concreta. Assim, eu acho até que, não sei, fica a sugestão aí para quem mexe com lei, que poderia ser mudado na lei. Trabalha na área da saúde, onde os pacientes, principalmente de acompanhamento, precisam de uma demanda, ou obriga, tipo assim, pegou licença, só vai pegar licença para cargos públicos e tal, se já tiver substituto. Para não deixar o buraco ali, porque senão é a vida das pessoas, tá entendendo? Dizer, por isso que eu estou falando que eu não disputo a mesma coisa. Sou pré-candidato, mas não disputo, porque eu quero colocar o homem e a mulher no centro. Não dá para você fazer isso de uma maneira impune, de uma maneira leviana, de uma maneira equivocada.
Ah, nós não temos recursos. Pega o orçamento, 2,7 bilhões. Agora já ninguém pode dizer que não tem recurso, gente. 2,7 bilhões de recursos. Você tem os vereadores com emendas, chegam aí a mais de 1,5 milhões de recursos financeiros. Você tem só de IPTU 500 milhões de arrecadação, quer dizer, agora já tem recursos. O que você precisa fazer é tomar juízo e fazer escolhas adequadas, e planejar, projetar. Eu não defendo um Estado monstruoso, tentacular, mas também não defendo a ausência de Estado. Eu vejo aí os meninos do Novo, muitos eu conheço, dessa direita que existe, e nós vamos fazer aqui uma coisa. Escuta, meus amigos, não tem Estado mínimo, isso é burrice, isso é bobagem. O Estado tem que estar presente, como nessa situação que você disse, no transporte público. Eu vejo aí movimentação de uma pessoa que se coloca como dirigente do ônibus. Que competência tem isto? Se você tem naquela estação do metrô, da estação que tem as barcas de Guarujá para Santos, você tem um banheiro que está fechado lá em cima, que está fazendo uma reforma, ninguém sabe por quê, há quanto tempo. Ali fizeram tipo um shoppingzinho, pois plaza, mas né? aí você pega e fecha o banheiro e pronto. Quer dizer, onde é que está a inteligência aliás, disso? Guarujá é uma cidade sem banheiro. Assim, Pois é. Aliás, é uma coisa assim que você perguntou da Água Viva? inteira. Você perguntou para a Água Viva? Por que a gente fundou a Água Viva? Foi exatamente para defender o cidadão em questões desse tipo. Deixa eu explicar que é banheiro público, tá, gente? Que depois o pessoal vai pensar que é... Não, mas é isso. Olha, por que a Água Viva surgiu, Cláudia? Por que a Água Viva surgiu? Primeiro, para tirar a impressão de que vai se resolver tudo por encanto do dia para a noite. Nós estamos discutindo amanhã a APA da cabeça do dragão. Sabem que Guarujá tem um formato de um dragão. Então tem a APA do rabo do dragão, tem a APA do corpinho do dragão e tem a APA futura A APA, da para quem não cabeça, sabe, é a área de proteção ambiental, tá, gente? Muito bem. Nós estamos discutindo isso. Muito bem. Quem pediu que isso fosse pautado foi a Água Viva. Ela nasceu para isso. Nós encaminhamos ao Conselho Municipal... Mas ela lá está como permanente já ou não? A APA que nós propusemos ao Conselho Municipal de Meio Ambiente, independentemente de que eu ocupe o cargo ou não, eu acho que tem muita gente ali completamente boa, mas completamente também equivocada, porque está dentro de um conjunto de forças muito mal resolvido. E, inclusive, vai vir um guardião do rabo do dragão dar entrevista para a gente aqui também essa semana. O que eu quero que você me entenda é o seguinte, é um exemplo concreto. Nós encaminhamos ao Conselho, ao CONDEMA, um pedido de abertura do processo para construir essa APA. Está sendo construída. Amanhã a Prefeitura vai fazer uma reunião e está querendo dizer que ela fez. Não tem a menor importância isso. Essa corrida para pendurar o abacaxi no pescoço e sair dizendo que fez, isso é uma bobagem histórica, que não tem a menor importância. Não, até porque se a Prefeitura fez cumprir uma demanda que foi solicitada, ela está fazendo papel institucional. É obrigação e pronto. Agora, o que nós precisamos ter é a tranquilidade de discutir em profundidade. A Água Viva nasceu para isso. A Água Viva pega, por exemplo, o que aconteceu na Pensaglana Guarujá, explodiu um caminhão, morreu um motorista e deu um gigante congestionamento e ninguém está reunindo essas informações. Nós somos o Ministério Público que abriu um inquérito para estudar esse assunto. A Água Viva vai fazendo coisas desse tipo. Eu posso citar vários outros exemplos. Porque assim, quando eu falei de banheiro, eu já falei em banheiro público é um exemplo dessas situações aqui, a gente não tem, Santos tem alguns banheiros públicos, Guarujá é muito deficitário nisso. Quando eu fui na praia lá em Fortaleza, a Praia do Futuro, eu fiquei chocada de ver, assim, chocada positivamente, né? Que eles têm banheiros de cimento, de tijolo, feito na areia da praia. Agora, e aqui dizem que não pode ter, porque a Marinha, eu falei, mas a Marinha mesmo, aqui, é o Brasil, é o meu país. A mediocridade não é privilégio do Guarujá. Tem muita gente medíocre espalhada pelo Brasil. Mas aqui parece que houve uma concentração. Parece que não sei qual é o motivo, se concentrou a mediocridade aqui. Então, esse argumento, ele é estapafúrdio. Ele é estapafúrdio. Eu me lembro que a Água Viva pediu banheiro público nas praias da cidade recentemente. Era véspera de carnaval, até antes disso, eles diziam, escuta, não pode, não tem banheiro público. Aí eles colocaram um banheiro na Praia das Astúrias. Químico ou normal? Um banheiro provisório, não era químico, um banheiro provisório, esgotando, porque a Sabesp fez uma ligação. Aliás, depois eu falo também sobre Sabesp aqui, se quiser a gente conversa um pouquinho. Fizeram a ligação, só que acabou o carnaval, levaram o banheiro embora. Quer dizer, a mediocridade estampada, escancarada, e um tapa na cara de todo mundo. Esses que eu vi lá em Fortaleza, lá na Praia do Futuro,
eles, além de serem de concreto, tem chuveiro para você tomar banho, tem fraldário, acessibilidade. Ah, você quer ver o argumento? Eu fiquei assim, ó, eu filmei assim... Mas você quer ver, Cláudia, positivamente. quer ver o argumento que eles utilizavam? E está muito parecido com o argumento da segurança pública. É o seguinte, olha, o banheiro é ponto de tráfico de droga, nós não podemos ter banheiro. Espera um pouco, vocês são incompetentes para administrar um banheiro público? Parece aquelas novelas da Globo de antigamente, né? Sucupira, lembra aquelas coisas malucas, né? Como é que era o senhorzinho Malta? É um negócio de louco, fazia Tô assim, certo ou tô errado? E quero uma coisa de louco, você tem que administrar Não, isso. agora já às vezes parece meio sucupira, mas eu quero registrar aqui uma outra coisa, mudando um pouquinho de assunto, que ontem eu vi, me mandaram novamente um vídeo de um humorista aí que vinha pro Guarujá, não vinha pro Guarujá, foi proibido de vir, não foi proibido de vir, me mandaram o tal do vídeo que gerou a tal da polêmica, não sei se você viu. Eu vi, falando mal do Guarujá. E assim, ó, gente, não é que nem família, que só a família pode falar mal, não é isso. Existe uma grande diferença entre a gente detectar o problema da cidade que a gente ama e que a gente quer bem, e a gente apontar soluções, do que a gente ficar só colocando defeito e desfazendo da cidade, sabe? O cara desfez da cidade, até da questão beleza de pessoas, o cara entrou como se ele estivesse dentro de algum padrão, sabe? Que é uma coisa que eu converso com a galera aqui, bonito ou feio é questão de padrão, e assim, quem tá fora do padrão tem menos direito ainda, não que alguém tenha, mas... E é isso, Cláudia, a estupidez... E o cara ele falou tão mal da minha cidade, assim, no sentido... Horror. E não apresentava nenhuma solução. Aí alguém me falou, mas é humor. Então, humor pra mim, cada um tem seu tipo, né? Pra mim é aquilo que me traz graça, alegria. Isso é humor. Não passou disso, pode ser sarcasmo, deboche. Né? Agora, por isso nós fizemos esse livro aqui, que é uma declaração de amor ao Guarujá, que teve presente lá. Esse livro é exatamente isto. Você pode, nós temos 27 praias. Bom, se não tem banheiro, a gente vai conseguir ter banheiro. Então o cara falou que pegava micose, ou micose não, ele falou bactéria nas praias. Você vai ali no Tortuga, semana passada minha amiga se filmou com uma tartaruga do lado dela, sabe? Pelo amor de Deus. Então veja, nas Astúrias. Os caras têm inveja da gente. Agora, pode veja, ser porque é mal administrada a cidade por muito tempo, em alguns quesitos pior ainda do que outras da região. Mas Cláudia, eu faço questão de seguinte, nós temos que declarar amor ao Guarujá, ao seu povo, à sua gente, a estas 27 praias, são 27 praias maravilhosas. Vai além de praia. Agora, veja, a gente não pode passar a mão na cabeça de quem está fazendo bobagem. Nós temos que deixar claro. O Guarujá está sendo estupidamente administrado há algum tempo. Algumas décadas. Não dá, algumas décadas. Tem gente muito boa que passou. Eu gosto muito da Antonieta. Eu gosto muito, respeito muito a Maria Antonieta. Gosto dela. Procurou fazer. Eu conheço prefeitos anteriores. O Jaime foi um grande prefeito dessa cidade, fez o túnel Eba, fez a Caiçara, fez um monte de coisa, e lá para cá praticamente não se fez mais nada. É preciso projetar. Em termos de urbanização de cidade. Não se projetou. A gente quer ligar o Tombo, o Guaiúba, as Astúrias, a Balsa, e continua só usando a Caiçara. Dom Pedro mesmo para chegar lá, não chega nunca, né? E a gente pode, o espaço existe. É preciso pensar planejadamente de forma panorâmica. Mas eu te dizia que a Água Viva surge para isso, e surge no meio da pandemia, dona Cláudia. É uma associação que surgiu no meio da pandemia. E está aí, acabamos de reeleger uma nova diretoria, estamos sempre renovando, trazendo, mas só que, vamos deixar clara uma coisa aqui, não se faz, por isso que eu falei para você num certo momento da nossa conversa, eu não acredito escada rolante, eu falei no sentido filosófico e figurado, uma metáfora, não acredito em escada rolante nem em elevador, mas degrau por degrau, porque a gente não pode criar uma associação e imaginar que ela, por encanto, vai resolver tudo do dia para a noite. Ou que ela mesma exista por si só, assim, ela só existe no papel, para ela existir de fato. É a sociedade. Eu só acredito que o Guarujá vai mudar, como a Baixada vai mudar e o país vai mudar, se a sociedade sair da toca. Sociedade civil precisa estar presente. Comércio que sofre com um problema de violência tem que estar presente. Eu vejo a associação comercial silenciosa. Ainda tem aqui? Tem, pois é. Existe. O CDL,
Eu vejo, quando houve o problema das câmeras de segurança, que a gente descobriu que estavam todas ou quase todas desativadas, o CDL de Vicente Carvalho fortemente tomou posição. Eu aplaudi, mas o de Guarujá ficou silencioso. Né? Mas a posição que você fala assim, de cobrar que o poder público fizesse a recolocação delas, foi cobrado? Cobrar? Por quê? O mundo assim, foi parar a grana. Admitir... Não, pera um pouquinho. Como é que você compra equipamento público, instala e não mantém? Quem é o maluco que faz isso? No Guarujá, com as lousas Pois digitais que a Antonieta comprou, elas Mas hoje, cadê? que o cara ainda tirou sarro no vídeo, elas estão desativadas por falta de manutenção. Mas então, como é que é isso? Então, veja, eu na Câmara de Vereadores, são 17 vereadores. Nós pedimos o impeachment, 5 tiveram conosco e 11 tiveram a favor do prefeito. Mas isso nunca impediu que a gente mantivesse um relacionamento respeitoso com todos eles. Todos. O Juninho Heroso, o antigo doidão que faleceu, o Mário Lúcio, a própria Cirana, que é mais polêmica, mais agitada, a gente conversa. Eu gostava muito do pai da Cirana, que era o Ratica. Falei isso para a Cirana, um dia eu fui bem pertinho dela e eu falei assim, não adianta você brigar comigo, porque eu não brigo com você por causa do seu pai. Ela tomou um susto, é verdade. Eu tenho essa coisa do afeto, eu gosto das pessoas. E a gente tem que construir um novo tempo. E para construir isso, a gente tem que construir com o pé no chão, ouvindo as pessoas, e esse livro propõe isso. Que a gente e mediante esse quadro todo, você se acha, lógico, assim, você se considera, né, preparado para assumir a direção da cidade? Veja, eu me preparei ao longo da vida com muita dedicação. Quando eu fui fazer ciência política, eu fui fazer com boa vontade. Por exemplo, o atual prefeito de São Vicente era meu colega de classe. Esse moço que é o prefeito de São Vicente, que aliás começou bem pela rede e depois saiu e virou... Hoje está o Caio Amado. Hoje ele virou uma coisa misturada lá na cidade de São Vicente. Bom, cada um escolhe, mas nós tínhamos um grupo grande de pessoas. Eu já era um pouco mais velho que eles, eu estava estudando ciência política. Eu me preparei nas engenharias todas que eu fiz, para dar um salto de qualidade. Mas sozinho você não faz nada disso. Se a sociedade não vier junto, e se essa população que está desorganizada não tiver voz e vez, você também não constrói nada. E como é que você pretende chamar essa população, juntar essa população? Plebiscito para quase tudo que for de política pública importante. Não, mas falando antes disso. Não, antes disso. Mas eu vou falar. Não faz antes disso, mas quando a gente estiver lá no poder, é fazer um exercício permanente de conversar com essa população. Populares. Consulta popular e conversar. Tem gente que odeia isso. A gente não odeia isso. Agora o que nós vamos fazer vai ser tardiamente. Eu não era candidato, porque eu estava vendo a cena política acontecer. A gente faz um livro. Eu não me lembro de alguém que tenha feito um livro desse tamanho. Um livraço. Eu tentei ler, só vi alguns pontos. Não, você vai ver. Porque eu peguei o final de semana, né? Nós vamos espalhar isso gratuitamente no e-book. Mas você sabe que a população daqui não é muito de ler. Pois é, né? então nós vamos traduzir isto em forma, nós vamos traduzir isso de uma maneira simplificada. Veja, mas eu acredito na capacidade de inteligência do cidadão. Sim, inteligência, estou falando vontade de ler. Eles não foram nunca, digamos, incentivados à leitura. Muito pouca leitura, muito pouca... Eu me lembro de um cara que você conhece bem, me disse, olha, não li, mas acho que vai ser o primeiro livro que eu vou ler. Eu vi isso de uma pessoa que você conhece bem. Estava lá, no momento do Delfim Hotel. Eu dei um abraço nele, você conhece, e você quer que eu diga quem é? Eu não estou lembrando. É seu irmão. Ah, tá. É seu irmão. Ele me diz assim, olha, vai ser o primeiro... De quem que ele estava falando? Não, vai ser o primeiro livro. Mas é isso que eu falo da questão do incentivo ou não à leitura, porque eu sempre lutei pelo incentivo. Um abraço do seu irmão por falar isso. Estava esperando ele aqui para me ajudar com o áudio aqui, mas não chegou até o momento. Daqui a pouco ele pinga aí. E um abraço ao companheiro que está ali. O Freixo. Freixo, porque esses caras põem no ar tudo que a gente está fazendo. Sem eles a gente não fica aqui, né? A gente, eu sempre questionei essa coisa assim, de como a gente pode fazer incentivo à leitura. Por quê? Eu estudei nas mesmas escolas aqui, Filomena, Napoleão, Marcílio, que é a galera daqui. E fui criada aqui e sempre gostei de ler. E, em geral, 99% das pessoas ao meu redor não têm o hábito de ler.
Eu tenho outros amigos, como a Cleide, que veio aqui em casa esses dias, que ela só este ano já leu mais de 50. Então, tipo assim, que aí pra mim ela lê demais. Né? Mas é tudo, Claudinha, é um hábito. É um gosto. É um gosto e e é um hábito. aqui no Itapema, Vicente de Carvalho, infelizmente, hábito de leitura é muito pouco. Sim. Agora, Muito cabe ao homem público, quando necessário, Achar as duas crianças. Não, achar as duas crianças que estavam desaparecidas lá na praia de Pitangueiras. Acharam? Ah, que bom. Acabaram. Também? Não? Então não é bom? Notícia triste. Ai, meu pai. Localizadas as duas crianças na Isso. praia de Pitangueiras, o Freixo acabou de nos Lamentamos. informar aqui, a gente lamenta, enfim. Lamentamos. Mas é o seguinte, tristeza isso, né? Agora, educação, seja educação ambiental, educação política, seja educação econômica, financeira, o que for, é um processo. Não é uma coisa que você vai conseguir do dia para a noite. Um livro, ele fica presente na vida das pessoas de alguma forma. Talvez hoje ele não seja lido, mas amanhã quem sabe. As escolas, os professores, os educadores, os formadores de opinião pública poderão ter esta informação e nós vamos fazer isso chegar também através de pílulas pequenas, através de comentários, mostrando como a gente tem soluções, porque não adianta só apresentar o problema, o diagnóstico todo mundo já conhece. O problema é apresentar soluções. Eu vou fazer uma campanha de sustentabilidade. Ótimo, você sabe, meu amigo, o que é sustentabilidade? Para valer, você aprofundou nisso. Porque sustentabilidade é um conjunto, não é uma coisa que você utilize como uma manchete apenas. Então, veja, não vamos ter... Tem que apontar os caminhos, Sim. né? Tipo, e é uma coisa legal as pessoas começarem a se questionar de como é a cidade que você quer, como você quer que a sua cidade seja, e de que forma isso vai acontecer, quais são os problemas da sua cidade, como eles podem ser resolvidos. Aqui a gente tem várias demandas diferentes de outras cidades, não só por ter o distrito de Vicente Carvalho, mas por a gente ser uma zona retroportuária, por a gente ter problemas de até falta de definição de plano diretor da vocação turística, industrial, indústria verde, moradia. A gente ainda tem um monte de coisas a definir. Mas você né? me fez uma pergunta, eu quero insistir no seguinte, olha, a minha mãe preta, minha mãe e meu pai tocavam os negócios deles e cuidavam da gente, a minha mãe preta que veio lá de Lavras, de Minas Gerais. A Ernestina Tina, que já morreu há alguns anos, cuidava de nós, quatro filhos, eu mais velho, 4, você imagina, não era mole. E a Tina, analfabeta, tinha não um conhecimento acadêmico, mas tinha uma sabedoria. A mãe preta que você fala é sua babá? Babá. Ah, tá. Babá é cuidadora da casa. Era mãe preta. Tina era, para nós, era incrível. E, bom, um dia ela pega um dos meus irmãos, que gostava muito de cachorro, e ele era econômico, ele guardava toda a mesada que tinha para comprar pata, porque tínhamos um cachorro. Ele, como o cachorro tem 4 patas, eram 4 filhos, ele comprava simbolicamente a patinha do cachorro de cada um de nós, que a gente ia comprar balinha, queria comprar não sei o que, ele guardava o dinheiro para comprar a pata e ficou dono só do cachorro. Oh, meu pai. E aí ele queria tapear um dos outros. A Tina viu aquilo, chegou para ele nunca mais esqueceu. Eu estou dizendo isso porque como é que nós vamos construir uma cidade diferente? Não é só vir um cara, o cara lá de cima, olha, eu sou capaz, não é isso não. É com esse povo que vai dizer o caminho. Porque ninguém melhor que o taxista para dizer por onde tem que sair o trânsito da cidade. Ninguém melhor que o cara do Uber que está vivendo isso. Nós vamos conversar, vamos sistematizar isso. Agora, a Tina chega para o meu irmão e diz assim, ó, filho, quando a esperteza é muito grande, ela se transforma num bicho bem grandão que engole o esperto. O moleque ficou morrendo de medo, nunca mais quis tapear o outro. Ele fazia uma conta e queria tapear o mais novo. Então, eu acho o seguinte, a sabedoria dessa mulher, negra, pobre, que veio de Minas Gerais, e nos encantou e nos trouxe um desenho real da vida como é o Brasil. O João Baldo Ribeiro escreveu quanto Viva. mais alta a altura, maior é a queda. Tipo, resumir assim, tipo, você um livro que eu acho que é bacana, que eu li, um deles, o João Baldo Ribeiro, Viva o Povo Brasileiro, que é um catatal de um livro grande, bacana.
o Darcy Ribeiro escreveu também muita coisa. Este povo é maravilhoso. Então, quando alguém diz assim, olha, mas esse povo não quer saber de nada, esse povo só pensa em resolver o seu problema imediato, é porque as lideranças nunca foram capazes de mostrar o caminho. Não, a gente insiste aqui no programa, até quando eu comecei a falar Claudinha, era eu sozinha fazendo vídeos curtos falando de alguns problemas. E eu sempre insisto em que cada um consiga ver que sempre tem outro ponto de vista do seu problema, do que você está passando, seja o que for, e que você, por mais que esteja ruim, não é que você, não é mérito seu, não é essa questão assim, alguma ação você vai ter que ter, e alguma atitude você vai ter que tomar, e quando a questão coletiva da cidade, a gente tem que pensar na cidade onde a gente mora como uma coisa coletiva. Quando eu estava falando aqui que a gente fala muito das praias, eu coloquei agora na abertura, a gente colocou o Forte Itapema, que é um lugar que eu tenho no meu coração. Eu ainda fui, você já estava falando com o meu irmão do Freixo, que a gente tem, se pega aquelas imagens e coloca aqui na França, na Espanha, vai bombar. Sim. Essas imagens aéreas que a gente colocou aqui, se colocar o farol na França, vai bombar. Lindo. Vai bombar, o povo vai achar bonito, vai querer que seja aberto. Então, tipo assim, essa coisa de não dar valor ao que a gente tem aqui, a gente ainda, infelizmente, tem que mudar muito. Tem um complexo de cachorro magro. A gente tem que mudar muito. Tem um pouco disso. A gente tem que... Itapema é o forte, como você falou, imagens que vocês colocam. E eu me lembro que, recentemente, nós dissemos para esse pessoal que ia fazer uso, nós somos contra que se utilize, não, porque a população tem que chegar junto, mas tem que chegar lá e ter uma aula de cidadania, ter uma aula de história, ter uma aula, não pode simplesmente usar, porque o argumento é o seguinte, a gente abre a Fortaleza de Itapema, como abre também o outro forte, não tem problema, se a gente, o forte foi feito para aguentar bala de canhão, como é que não vai aguentar meia dúzia de gente pulando em cima? Não é assim. São oportunidades excepcionais. Mas você está falando carnaval, carnaval não foi na parte do forte, pois tá? É. Eu fiquei os 5 dias, porque aquilo ali... E você fez um vídeo... É meu coração. Não, você fez um vídeo, eu peguei o seu vídeo... Do forte, a área do farol foi isolada, então, só quem subiu lá foi a polícia. Então, veja, então isso tinha que ser melhor declarado, informado. Não, mas estava aberto, quem quisesse ir lá podia ir, como eu fui. Mas era uma aula de história importante, a gente não pode perder essas oportunidades. Agora, de qualquer maneira, você fez um vídeo e eu aplaudi o teu vídeo. Eu quando vi, falei, pô, eu passei legal. os 5 dias de carnaval dentro daquele forte. Eu estava lá da hora que abria, a hora que fechava. Porque eu me preocupo com o forte, não é por causa de ninguém, porque eu tenho amor, eu ainda brinquei esses dias. Eu não acredito muito em reencarnação, mas eu acho que eu estava em alguma vida construindo aquele lugar, porque é um negócio de coração. Não, o que te motiva, não dá para explicar, Cláudia. É muito doido. E assim, além do potencial dele, o que eu fui fazer no carnaval? Fiquei os 5 dias, acabei cantando lá. Eu verifiquei primeiro que a área do forte mesmo, onde fica a fortificação, a área que é tombada, ela não foi utilizada, ninguém nem subia, só subiu a guarda e a polícia que subiam para dar uma olhada e descia. Então não era a área de acesso, estava isolada. A outra área precisa de muita coisa, precisa, mas mesmo assim... Eu fiquei muito feliz e incentivei muito as pessoas a irem, porque muita gente daqui com 70, 80 anos entrou lá dentro, não tinha noção do tamanho que é aquilo, não tinha noção da dimensão e da potencialidade que aquele espaço tem. É verdade. Desde festa de casamento da Patelia a qualquer outro tipo de evento, é um lugar bonito, agradável, que precisa ser bem cuidado. Claro. É sim um ponto turístico, como eu falei aqui, se você colocar que aquele... é um farol na Espanha, todo mundo vai querer conhecer. Tá Agora, nós temos que fazer isso de uma maneira que seja pedagógico, instrutivo, nas escolas, que as pessoas... a gente vai cutucar a alma do guarujaense, seja de Vicente Carvalho, seja de Guarujá, do centro, onde for, lá dos pescadores, do Rabo do Dragão, onde for. São questões que devem ser valorizadas e até estrategicamente, para que o sujeito que gosta da sua cidade precisa se identificar com alguns valores imateriais, não só materiais, os valores imateriais estão aí. Então, são oportunidades excepcionais, mas para isso você precisa fazer uma junção de saberes, porque não é possível só alguém falar, vou fazer uma festinha lá, vou abrir. Não, não é uma festinha. É muito mais que isso.
eu fiz um pedido a eles que eles tomassem cuidado não só da manutenção daquilo, então mas o que patrimônio, o pessoal do patrimônio foi lá também. Pois é, nós pedimos ao patrimônio. O Matheus está comentando aqui, da gente falar da questão da leitura, o Matheus está comentando aqui pelo Facebook, e da questão das escolas e tal. E assim, Matheus, aqui no livro, é uma declaração de amor pelo Guarujá, essa parte eu li, viu, Manuel? Eles recolocam a questão da escola aberta, que era uma questão do Gilberto de Menstein, que eu conheci pessoalmente, cheguei a entrevistá-lo e tal, que colocava muito essa questão da escola ser aberta à comunidade, principalmente fins de semana, de ter atividade, de ter essa reintegração. E eu já coloquei aqui também, em lugares como tem em Brasília, tem eleição direta para diretor de escola, que já muda a configuração da existência da escola e do tipo de direção que ela vai ter, né? Então, um abraço, Matheus, ou outro pessoal que está assistindo aqui, que eu não consigo, Margarida. Você falou do saudoso de Menstein. Saudoso e querido de Menstein. Cidadão de Papel é uma boa leitura, né? Não, um sujeito bacana. E vou te falar uma coisa. Eu saí da Jovem Pan, Claudinha, e fui para o Estadão. Porque eu saí brigado na PAN, não gostei do que o meu chefe entrou de férias, entrou um chefe substituto, que hoje está na Rádio TV Bandeirantes, e ele fez lá uma coisa que eu não gostei, eu fui embora. E o Fausto Silva, que era repórter do esporte, me levou para o Estadão, porque ele era repórter do Estadão. E eu tinha uma relação com a Folha, porque o Caldeira, que foi prefeito de Santos, e foi diretor do jornal Cidade de Santos, era dono da Folha de São Paulo. Eu me lembro, você quer uma outra passagem engraçada? O Estadão me manda conversar com o Caldeira. O Caldeira, ele era dono da rodoviária de São Paulo. Esse negócio de rodoviária eu acompanho muito de perto, há muito tempo, né? Ele compra uma área e transforma em rua para diminuir o percurso dos ônibus. Ele não queria que os ônibus fizessem uma volta enorme, comprou e chamou de estacionamento, mas não era uma rua. E começou a trepidar os prédios ao redor. E o Estadão me mandou fazer a matéria com o Caldeira. O rapaz do Estadão ouvindo o cara da Folha. Claro que era para não sair a reportagem, mas eu insisti, o Caldeira me deu a matéria, eu fiz. No dia seguinte eu leio no jornal, vocês saberem o que é imprensa, o que tem imprensa boa e o que tem imprensa ruim. No dia seguinte colocaram assim: o empresário Carlos Caldeira Filho, vírgula, que recebeu o repórter de cuecas, disse ontem em São Paulo, não me recebeu de cueca, ele me recebeu na sauna. Eu lembro do seguinte, eu não ia saber quem estava de cuecas. Não. Na Barão de Limeira ele tinha uma sauna lá em cima. E o Caldeira me recebe na sauna e conversando, garoto, eu não quero falar com o Estadão, mas eu vou falar com você que eu gostei de você. Ele deu a declaração, eu levei a matéria. Então a gente tem que se... Mas estava de cueca ou não estava de cueca? Não estava, estava na sauna com bermuda. É um senhor, que cueca. Estou dizendo o seguinte, a gente tem que se cuidar, porque até os bons amigos fazem bobagem de vez em quando. Se for os meus... Então nós precisamos cuidar disso. Eu estou dizendo para vocês, a gente tem, ao longo, eu estou com 68 anos de idade, eu disse para vocês outro dia lá no Delfim, eu passei um câncer de pâncreas, que foi o mesmo que matou Steve Jobs, que chama tumor neuroendócrino. Nós sobrevivemos, eu estou aqui inteiro, estou aqui, você está me vendo aqui, ó. E tem muita coisa para fazer. E vamos fazer muita coisa pela cidade, mas vamos fazer com o povo junto. Isso não é demagogia, isso é a realidade. A gente já extrapolou nosso tempo aqui, o Manuel já está convidado a voltar, mas antes a gente tem nosso momentinho de 3 perguntas surpresa, que é bate e volta. O pessoal chama de momento Maria Gabriela, mas é uma coisa... Pois não. Eu falo uma palavra e você dá a sua definição, tá? Felicidade. Felicidade é estar com a família, é estar com os amigos, é poder olhar nos olhos das pessoas, eu não ter vergonha do que você é. Felicidade é isso. Um medo. Porra, eu tinha muito medo de ficar quieto quando a gente tem que dizer o que pensa. Eu sempre tive medo de ficar quieto. Eu fui uma criança muitas vezes silenciosa. Eu li um livro uma vez chamado Ermitão de Muquem, que era um cara que fugiu para uma tribo, ele matou uma pessoa e fugiu para uma tribo indígena e virou um ermitão. E eu me transformei num ermitão lendo aquele livro, porque eu vivia aquilo na integridade. E é claro, esse é meu medo. É você ficar ensimesmado, e é bom ficar ensimesmado até um certo ponto. A questão de escrever é um silêncio. Quando você põe a palavra falada vai para o vento, mas a palavra escrita fica. Então, eu estou dizendo a você, e você me pergunta isso, eu digo com clareza. Medo de silenciar quando a vida exige.
palavra falada ou escrita. Um sonho. O sonho possível, o sonho do Impossible Dream, que eu me lembro sempre que quando você faz as coisas legais, quem sabe um dia saia do meio do asfalto uma flor e que irradie alegria para todo mundo. É um sonho possível. Até porque acontece, hein? Acontece. Isso aí de sair flor do asfalto eu já vi. Acontece. Acontece, eu acredito nisso. Não, já vi. Eu Esses acredito dias eu nisso. achei a sensitiva lá, eu filmei, eu nunca mais. Eu tinha visto, sabe aquela plantinha que encolhe? Eu coloquei nos meus stories assim. Na voz da Betânia, ela Eu canta. achei, eu fiquei vendo, eu fiquei, oh meu Deus. Você conhece a letra do Impossible Dream? O sonho impossível, a Betânia canta isso. Sonhar. Mas o sonho impossível, sonhar, mas eu acho, é meu... Não, meu, essa eu gosto meu hino de mas vida. mais aquela O Amor, que a Gal gravou do Caetano. Também. Ressuscita-me, para Também, que ninguém linda, mais linda. tenha. Mas essa do sonho impossível eu tenho na cabeça todo dia de manhã, quando eu acordo, eu Acho me que o lembro Gugu dela. usou tanto essa que eu fiquei meio assim com ela, que ele usava no programa que ele entregava a Sim. casa para as pessoas. Ela virou ficou meio... Se aproveitou Como disso. outro, usou. é um musical. Mas né? eu fico com o meu Impossible Dream. Mas é... O sonho impossível. Manuel, você quer dar mais algum recado? Manuel, volta logo. A gente já está com a agenda ali, já para agendar o retorno aqui. Claudinha, Tem você- muitos assuntos que a gente ainda tem que falar, tem vamos- muita coisa. E a gente vai aprender. Não falou do vício, da vício. Olha, o professor aprende, deixa eu te falar uma coisa, mais do que ensina. O professor que vai para a sala de aula e ouve o aluno, muitas vezes ele sai muito maior do que entrou. E que a política faça a gente sair maior do que entrou. Que a política seja um instrumento que nos aproxime das pessoas, do coração e da alma das pessoas. É só isso. Eu acho que é para isso que a gente está nessa luta, para isso que a gente está querendo colaborar e vamos disputar com a integridade de uma campanha séria que vai debater os assuntos com seriedade e profundidade, onde quer que seja. E que as pessoas entendam, não só no Guarujá, mas em outros lugares que as pessoas estejam assistindo, que no Brasil tem eleição esse ano para vereador e para prefeito. Vocês têm que pensar bem, escolher bem, votar bem, cobrar bem depois também. E temos grandes nomes para vereadores e nomes aí que são meus adversários, serão meus adversários. A gente quer isso, porque a cidade Você merece chama de isso. adversário ou concorrente? Eu nunca termino esse programa hoje, gente. Não, o concorrente, eu vejo o concorrente mais como uma coisa comercial. Eu vejo o adversário político não como inimigo, mas o adversário que pensa diferente Que de está você. em outro campo. Mas que, tá em outro, que seja até num campo próximo, mas que pensa diferente. Eu desde sempre, eu aprendi a querer conviver na divergência. A divergência existe. Você precisa conviver de forma elegante. Eu falei pro Tuco outro dia no programa dele. Ele diz assim, mas eu não sou elegante. Eu falei, mas a gente tem que ser elegante na política, no rádio, na televisão, onde quer que seja. A gente ouvir o outro. De repente o outro está falando uma coisa inteligente que você não tinha pensado. Por que não? Porque às vezes a pessoa está ali vivendo aquela realidade, tem uma solução que você vem da escola e põe técnicos no ar-condicionado bonitinho, planejando e desenhando, quando você perguntou lá no início da entrevista, e aquele que não desenha, mas que sabe que está ali como solução, precisa ser ouvido. E pode, deve ser ouvido de forma institucional. Não é favor nenhum ouvir o povo, é obrigação. Sim. Só que não é um ato isolado, momentâneo. Eu vou ouvir agora porque eu sou candidato. Eu nunca pensei em ser candidato a prefeito. O Maurici Mariano foi prefeito da cidade. Um dia ele me convidou para ser candidato a vereador. Faz muito tempo isso. E eu fiquei suplente de vereador na época. Eu estava no PMDB. Fiquei suplente. Mas cresceu um pouco o que eu havia feito. E ele era uma liderança que não gostava de crescimentos paralelos, né? E um dia ele me disse assim, você quer ser prefeito? Eu falei, Maurici, nunca pensei nisso. Você está me provocando. Você está me provocando a pensar. E o tempo passou, e agora na maturidade, olhando para essa juventude toda, olhando para esse povo todo, para as mulheres da nossa região, que, como você, que são guerreiras, a gente está aí preparado para oferecer uma contribuição séria e sincera. Sobretudo sincera. É isso aí. E a gente pensa sempre o seguinte, galera, a gente sempre dá um conselho que todos podem pensar em várias soluções. Quanto mais pessoas pensarem em soluções, mais soluções apresentadas e a gente vai ter para qualquer problema na cidade, né?
Então é isso, participem, sempre cobrem. Esse foi o Fala Claudinha. Amanhã a gente tem mais. Essa semana tá recheada de receitas. Ó, tô pensando em receita de comida. Opa, me deu fome agora esse negócio aqui. Receita. É o horário, pensando, gente. Você cozinha bem, dona Cláudia? Pô, Eu não aprendi, eu não faço nem ovo frito, é uma coisa trágica. Eu não posso falar o que eu ia falar. Cozinha, olha, ninguém faz um miojo melhor que eu. Ah, miojo, é. Ninguém. Eu não, outro dia meu neto falou, vamos fazer um ovo frito, vô? Eu botei lá, esqueci o ovo, o negócio O André queimou o negócio todo. Cozinhando o ovo, ele esqueceu. Eu esqueci o negócio lá. Aí meu netinho tem 11 anos, falou, não, vô, é assim, a gente põe e fica olhando. Ele ensinou, né? Cuida, né, vô? Tem que cuidar, é isso aí. Tem que cuidar. Galera, esse foi o Fala Claudinha. Um abraço, Cláudia. Obrigada, Manu. Até a próxima. E fiquem ligados aí. Um beijo para cada um aí que está com a gente. Um abraço para todo mundo, um beijo. Fiquem ligados que a programação da semana está recheada. Eu ia falar recheada, foi para receita. Está recheada de novidades, de muitas coisas interessantes. Fiquem ligados aí que vem coisa boa por aí. Até mais. Valeu, obrigada, Freixo. Tamo junto.